Olha aqui, eu não sei o que você está passando na sua vida. Não sei quais lutas, quais decepções, tristeza, ameaças, desilusão, falta, necessidade que você está passando na sua vida. Não sei qual a tempestade que veio sobre a tua vida de maneira repentina. Não sei. Mas eu só sei uma coisa, que tudo que você está passando, enfrentando agora, não tem a palavra final ao teu respeito e nem ao meu. Não tem. A palavra final sempre vem de Deus. Mas o problema é que a gente valoriza muito, muito mesmo, o que a circunstância está nos dizendo. A gente valoriza demais. A gente acredita que é circunstância que tem um poder, a palavra final sobre as nossas vidas, que é o principado, que é a potestade, que é o diabo, que é o homem. A gente acaba acreditando que isso, quando eles falam é o fim, é o fim. Mas não é. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Jesus mandou os discípulos dele pegar o seu barco e ir para a margem do outro lado do rio, para a banda do outro lado do rio. Só que eles entrando no barco, chegou no meio do mar, subiu uma tempestade. No início parecia só um mar agitado. Pedro era pescador. De repente os outros, de repente eu não tinha essa experiência, mas Pedro, como pescador, ele devia estar pensando, isso é só mais uma tempestade, isso não é nada não. Só que com o passar das horas, aquela tempestade foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e junto com ela o desespero, o medo, a tensão, o medo, a tensão, foi aumentando, a ansiedade, a preocupação, foi aumentando, junto com o momento que a tempestade vai aumentando, foi aumentando tudo isso. Medo, desespero, sempre vai aumentando. O que aconteceu? Chegou um ponto no meio daquela tempestade, chegou um ponto que no meio daquelas tempestades, eles já tinham sentenciado eles mesmos à morte. Não tem jeito, nós vamos morrer. Não vamos conseguir chegar lá, do outro lado da margem. Mas só que sempre quando vem uma tempestade, Deus já nos dá uma palavra. Eles tinham a palavra do Mestre, a palavra de Jesus Cristo. E existe alguma palavra mais poderosa que a de Deus nesse mundo? Não. Mas o medo, o desespero, a ansiedade, fez com que ele esquecesse que foi o Mestre que mandou eles para o outro lado. E por mais que aquela tempestade soprasse sobre eles, por mais que as ondas estavam revoltas, violentas, eles tinham uma palavra. E no Salmo 91 está escrito: escudo e broquel é a tua verdade. E a palavra de Deus é a verdade dele, é proteção. Eles estavam protegidos pelaquela palavra, mas eles ficaram focados tanto na tempestade que eles mesmos se deram o luxo de falar: olha, é o nosso fim, vamos morrer. Mas engraçado, preste atenção, sempre no meio de uma tempestade, Deus envia a sua palavra. Deus envia uma palavra para você. Você só tem que prestar atenção no que ele está dizendo para você. Então Deus envia a palavra para ele. Deus sempre envia a palavra. E quem era a palavra? E a palavra de Deus vem o quê? Vem de maneira calma, tranquila e serena.
sobre a tempestade, vem andando sobre... Jesus é o quê? A palavra de Deus. Enquanto eles achavam que estavam morrendo, a palavra de Deus estava vindo. Deus enviou a palavra dele de maneira serena, calma e tranquila. E quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Jesus já estava andando andando no meio daquela tempestade, já estava indo de encontro a eles para salvar. E repara que eles, quando a palavra de Deus, quando eles viram a palavra de Deus, quando eles avistaram a palavra de Deus, eles acharam que a palavra de Deus era um fantasma. O medo era tanto que eles acharam que a palavra de Deus era fantasma, era um fantasma. Certo? Que eles começaram a falar, é um fantasma, é um fantasma. Mas não era fantasma, era a palavra de Deus. Jesus, e a primeira coisa que a palavra de Deus disse para eles, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus Cristo. Eles mesmo assim no desespero dele, o desespero, o medo deles, cegaram eles não conseguiam ver Jesus, eles conseguiam ver só fantasma no meio daquela tempestade. É o que acontece com a gente, quando a tempestade está soprando demais nossa vez, a gente só consegue ver o que? Fantasma, derrota, medo, perdas, mas não consegue ver mais nada. E foi assim com eles, eles só viram o fantasma, até o ponto de Pedro até o ponto de Pedro ser ousado e falar, ó, se for o Senhor mesmo, mestre, mande eu aí com o Senhor. Jesus falou, então venha, Pedro, venha. Perceba que quando Jesus falou, venha, ele começou a andar sobre aquela tempestade. Porque ele estava calçado na palavra de Deus. Ele começou a andar sobre aquela tempestade porque ele estava calçado. Mas como a gente é ser humano, aí a gente é carne, a gente é falha, ele começou mesmo calçado com a palavra de Deus, ele começou a observar os ventos, começou a soprar, a bater nele com muita força, as águas começaram a ficar mais agitadas, aí ele começou a observar as ondas do mar, a tempestade, e começou a afundar novamente. Ele começou a afundar. Ele tirou os olhos da palavra e começou a prestar atenção novamente na tempestade. Aí foi quando ele começou a afundar, mas mesmo ele começando a afundar, a palavra de Deus segurou ele pelas suas mãos e não deixou, e trouxe ele de volta. Não deixou ele se afogar. Pegou ele pelas mãos e colocou ele no barco novamente. Porque ele, na mesma hora, ele falou, mestre, não me te importe que eu pereça. Ele achou que a palavra de Deus ia deixar ele perecer naquela tempestade. Ele pensou, Deus vai me deixar perecer, Jesus está me deixando perecer. Jesus é a palavra de Deus, tá, gente? Ele achou que Deus ia perecer depois de enviar a palavra dele, que ia deixar ele perecer no meio daquela tempestade. Mas não. Ao contrário, a palavra de Deus pegou ele pela mão e colocou ele no barco novamente. E quando ele colocou no barco, ele falou, por quê? Por que temeste, homem de pouca fé? Por que temeste? E naquela hora que falando assim, na mesma hora que a palavra de Deus fez, repreendeu aquela tempestade, fez com que o mar se aquietasse e a tormenta e o vento se cessasse. E houve o quê? Depois daquela tempestade, a bonância. Olha, sabe o que eu vejo? As tempestades hoje que sopram sobre você, principalmente sobre a nossa mente, que o nosso campo de batalha hoje, o maior campo de batalha que nós temos hoje, que nós batalhamos hoje, que nós guerreamos, nosso maior campo de batalha é a nossa mente. É a nossa mente. Porque na nossa mente, acho que aquela tempestade de hoje em dia é o quê? A incredulidade, é o medo, a insegurança, é a angústia, é a inquietação. Essa é a tempestade hoje que assola a humanidade.
Essa é a tempestade que está afundando muita gente, está submergindo muita gente, fundando muita gente. Essa é a tempestade. Mas cada tempestade eu quero que você crie. Cada tempestade que você passa, Deus nunca vai deixar de enviar uma palavra para você, mas você tem que estar atento a essa palavra e guardar essa palavra. E no meio dessa tempestade você falar, sabe, você se posicionar e falar, eu te repreendo, tempestade, porque tu não tem a palavra a respeito, você não tem a palavra o meu é o final, o meu final. Você não tem, eu não vou morrer no meio dela. Eu vou passar por ela, porque Deus já me deu essa palavra. Deus, eu já estou calçado na palavra dele, e eu vou passar. E vou chegar lá do outro lado da marcha. E lá por trás, e naquele do outro lado, lá tem a bonança. Lá tem a paz, tem o gozo, a alegria que eu busco, que eu necessito. Tem a saúde, tem a previsão. Então fica com a palavra, não tem uma tempestade não, tá? Fica com a palavra. Deus está te enviando essa palavra hoje, você que está no meio da tempestade. Eu estou no meio da tempestade, mas eu sempre declaro, essa tempestade não tem a palavra final a meu respeito, eu não vou morrer nela. Eu vou atravessar ela e vou chegar no meio, e vou chegar do outro lado do rio, na outra margem. E lá tem abundância, lá tem alegria, lá tem paz, lá tem gozo, lá tem provisão, lá tem, lá tem. E é lá que é o meu lugar, não no meio dela. Tá bom? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus possa te segurar pelas tuas mãos se você está afundando nela e colocar seus pés firmados sobre o barco e guiar seu barco num porto desejado. Um abraço. Em nome de Jesus. Amém.